Erev Tov, Bezrat Hashem, Naseh veNatzliach. Aqui é o Ben Zion e bem-vindos ao nosso retorno para o estudo do Sefer Reason Above All, obra do Rabino Israel Drazen Shlita. E nós estamos na reta final da obra, em vias de sua conclusão. E nesse capítulo 34, a pergunta provocadora do Drazen diz respeito à filosofia do Saadia Gaon e a sua base na teologia muçulmana. Nesse ano de 2021, nós damos continuidade aos nossos estudos, graças aos nossos colaboradores, que também nos anos anteriores nos auxiliaram e são fundamentais para a continuidade do nosso projeto. De modo que, se você ainda não é um colaborador e deseja participar, entre em contato no nosso grupo do Facebook, do Beit Midrash Livre, e por lá através do nosso grupo do Telegram para mais informações. A filosofia de Saadia Gaon era baseada na teologia muçulmana? Essa pergunta é relevante para nós não por uma questão de mera curiosidade. Nós estudamos principalmente obras do Rabino Moshe Ben Maimon, que viveu no Egito no século XII, vindo depois de muitos problemas e sendo um refugiado da Espanha, que na época tinha sido dominada por figuras muçulmanas, em especial uma seita fanática, que seria a versão daquela época do Estado Islâmico, hoje em dia, os almohades. E esse pessoal aí invadiu a Espanha e expulsou todo mundo que não queria seguir a religião deles, do jeito deles, como nós vemos isso se repetir até hoje no pessoal que é dessa vertente aí, na sua versão atual. E a família do Rambam então foi para o Egito, depois de passar por muitos lugares. E, portanto, o Rambam também cresceu e se desenvolveu em meio a esta cultura árabe, cultura muçulmana. E, portanto, se expressava em língua árabe, respirava, por assim dizer, esse arcabouço cultural. E se questiona, principalmente os detratores do Rambam, questionam o quanto dessa influência se vê presente no seu pensamento, apesar de o Rambam ser também lembrado por ser de orientação aristotélica, portanto Grécia. É preciso lembrar que, se hoje nós temos muito material dos antigos filósofos gregos, nós devemos isso aos tradutores destas obras para o árabe. Portanto, aqueles teólogos, aqueles pensadores estudiosos do mundo árabe foram os principais responsáveis pela preservação da maior parte do material da cultura grega e, portanto, da sua filosofia. E, sendo assim, quanto de influência árabe teria no pensamento maimonidiano, quanto de fato, influência grega. E, é claro, isso é uma discussão acadêmica, uma discussão para estudiosos que acabaram se especializando no Rambam e também na cultura árabe do período e tal. Não é um tema para entrarmos aqui, é uma pergunta para deixarmos em aberto. Nós temos, na verdade, outros estudos que lidam com isso. Mas aqui nós vamos analisar um pouco, sob a tutela do Drazen, da figura do Saadia Gaon e também do questionamento a ele feito nesse sentido. Teria sido Samuel Rosenblatt o tradutor, na minha opinião, o melhor, do trabalho do Saadia Gaon, que foi traduzido para o hebraico. Ele escreveu em árabe, né? E traduzido para o hebraico ficou Sefer Emunot Vedeot,
e ele traduziu para o inglês como The Book of Beliefs and Opinions, o livro das crenças e das opiniões. A autoria, portanto, do rabino Saadia Ben Yosef, que viveu entre 882 e 942, e nós o conhecemos como o Saadia Gaon. Rosenblatt diz que ele foi o maior dos Geonim, que eram os títulos que se davam para os líderes das academias babilônicas talmúdicas, e ele elogia por demais o Saadia Gaon, mas especialmente diz que ele foi a primeira figura que trouxe uma apresentação sistemática do judaísmo como um campo racional de crenças. E isso apesar de Filo de Alexandria ter precedido Saadia Gaon enquanto intelectual judeu, por assim dizer, lá em Alexandria, no Egito helenizado, né? E ter escrito suas posições, seus pensamentos em vários sermões, mas ele não fez um sistema filosófico organizado, então nós temos que ficar deduzindo muita coisa do que o Filo pensava, e sabemos um pouco do que ele dizia, por exemplo, a ideia de que para ele toda quase a escritura era na verdade uma grande parábola, uma grande metáfora, né? Mas ele não se explicou de maneira, digamos, sistemática. E quem teria sido então o pioneiro nisso teria sido Saadia Gaon, segundo Samuel Rosenblatt. Esse capítulo procura propor, na verdade se propõe a responder estas 4 perguntas. Quem teria sido Saadia? As dificuldades que ele teve durante a vida? Qual é a filosofia do Sefer Emunot Vedeot? E como que as ideias dele distinguem-se das do Ramban, que é o que interessa para nós, que dedicamos no nosso Beit Midrash boa parte do estudo do pensamento do Ramban. Saadia enfrentou desafios terríveis, nos diz o Drazen, da parte dos líderes da época do judaísmo e também dos adversários da época do judaísmo, que o Drazen intitula de Caraíta, que é o jargão popular para o pessoal que é desse grupo, dessa seita, que naquele período mesmo, ali, século IX, século X, eles acabam ali se separando do judaísmo tradicionalmente transmitido, porque eles inventaram essa seita deles aí. Eu conheci esse pessoal quando estive em Israel, conheci algumas figuras, inclusive a sinagoga deles, que é uma é como se fosse uma mesquita com coisas escritas em hebraico, bem parecido. E só que eles não se autoproclamam caraíta, como nós falamos. Eles se autoproclamam, pelo menos lá, Mikraim. E eles se chamam assim porque Bíblia, né, texto da Bíblia em hebraico, se chama Mikra. A Mikra é tipo a Bíblia, né? Então seria tipo os biblistas, Mikraim. Mas a gente chama eles de caraítas no jargão popular. E esse pessoal é um pessoal que criou essa seita dizendo que a pessoa só tinha que seguir a Torá. E o que eles querem dizer com isso é seguir só o Humash, os 5 livros, né? E portanto não o restante da Bíblia hebraica toda e nem livro nenhum mais. Esse aí é o único livro que eles consideram naquele jargão divinamente inspirado, blá blá blá, porque eles dizem que a Torá oral não é confiável, não sei do que, foram os rabinos que inventaram isso, não sei do que, e eles criaram essa seita aí. É uma espécie de sola escritura judaica. O Saadia Gaon arrumou uma confusão com esses caras lá. E ele era natural do Egito, ele era egípcio de nascimento, e ele teria saído do Egito aos 23 anos de idade, pelo que os pesquisadores dizem. E lá no Egito é que ele começou mesmo as brigas dele com os caraítas, chegando, um dos primeiros livros que ele se motivou a fazer é dedicado a isso, a refutação aos caraítas. Ou seja, defendendo o nosso conceito de Torá oral, ao qual nós temos inclusive um áudio e um vídeo no nosso site e estudo lá no nosso grupo do Facebook, Beit Midrash Livre. Quem não conferiu ainda é convidado então a fazê-lo. E ele teve confrontos com essa seita aí pela vida toda. Aparentemente era como ele se distraía, né? E
Muitos estudiosos, nos diz o Drazen, estão convencidos de que ele fugiu do Egito por ameaças à sua vida da parte do pessoal dessa seita, que, enfim, a discussão teria sido acalorada e a briga teria quase que chegado nos finalmente, com ameaça de morte e tudo mais. Nada demais, né? Uma coisa típica do século X, mas que ainda é presente nos dias de hoje. Não precisa ser nem entre seitas. Na verdade, isso acontece até entre grupos e seitas dentro da nossa própria religião. Basta ver a situação ali da ortodoxia com o Estado de Israel, a truculência da relação deles com o Estado e deles com os outros, e a intolerância deles, e a briga, e tacar pedra nos outros, e queimar ônibus. Isso aí é mais do mesmo, né? Saadia teria peregrinado então entre Terra de Israel, Alepo e Bagdá. Então, Iraque, Turquia, né, e Israel. E teria feito isso aí até os seus 29 anos, pelos que presumem os pesquisadores. Ele recebe então uma posição na Academia de Torá que tinha em Sura, lá no Iraque, né, na Babilônia. Teria sido em 921. E aí é que ele recebe o título pelo qual nós o conhecemos, de Gaon, que teria acontecido em 928. Então ele passou um bocado de tempo estudando lá e mostrando-se capaz e digno desse título. E o que aconteceu foi que quando ele se torna Gaon e, portanto, começa a decidir como que a legislação tem que funcionar, teve uma polêmica entre ele e o exilarca da época, o líder, o cara mais velho, né, que tinha um sobrenome mais famoso, dos judeus que estavam exilados ou que se consideram exilados, e o líder do pessoal era o exilarca, e esse cara aí tinha tomado uma decisão sobre quem é que tinha que receber uma determinada e provavelmente gorda herança, e o Saad achou que a decisão dele não foi baseada na justiça nem na lei, mas sim em querer favorecer família de gente rica, em detrimento dos que não são assim tão bem afortunados. E o Saad então arrumou uma briga com esse cara, questionando sua autoridade, sua decisão, e aí ele não gostou nem um pouco de ser questionado, e o negócio ficou feio, porque ele se recusava a aprovar o que o cara tinha decidido, porque na visão dele estava errado. E o Saadia Gaon, portanto, ainda não sofria, bem como o judaísmo da época ainda não sofria, desse problema que nós temos hoje, da carteirada, né, da pessoa se dizer que é o grande fulano de tal, ou se achar o grande fulano de tal, por causa de um título, por causa de um papel, por causa de uma formação, e portanto usar isso para ser um déspota, ser uma pessoa que toma decisões em detrimento daquilo que é correto, em detrimento daquilo que é de fato justo. Ele não sofria desse mal, ele não achou que estava fazendo Hilul Hashem por estar questionando o exilarca, como hoje em dia se diz, né, que você tem grandes líderes, Gedolei Ador, como eles gostam de se chamar, tomando as decisões mais absurdas, especialmente, por exemplo, contra medidas de segurança a respeito da pandemia e do coronavírus, fora charlatanismo, curandeirismos e uma porção de outras mentiras, que são mentiras que fazem com que o nome do Hashem seja profanado. Afinal de contas, passa a impressão de que o judaísmo se resume a um grupo de fanáticos que tomam decisões absurdas baseadas em crenças que não fazem nenhum sentido. E quando você questiona tais decisões, desses tais Gedolei Ador, dizem que é você, o lúcido, que está fazendo Hilul Hashem, que está falando mal do glorioso e do grandioso. Então essa inversão de valores que hoje é normatizada no nosso judaísmo, inexistia nesse período, né? Você vê que o Saadia Gaon questionou mesmo o exilarca e não concordou com o que ele falou, porque não estava certo, né? Só que isso deu um problema muito sério. O cara quis tirar ele do cargo e ele se recusou. E aí a briga se estendeu. Bom, o fato é que a briga se estendeu por mais ou menos 2 anos. Só que, como a política e o dinheiro falam mais alto do que a justiça e o bom senso, e isso até hoje, o exilarca conseguiu tirar ele do cargo, com a ajuda de governo, provavelmente ameaça de morte, tudo isso.
Então, do período que ele tinha começado a ser Gaon até ele ter sido deposto, ele ficou 5 anos exercendo a função. E nesse período ele produziu livros. Passado o problema e com gente tentando colocar panos quentes no que tinha acontecido, conseguiram, digamos, fazer uma, aspas, reconciliação, e ele foi restaurado a sua posição. E ele ficou mais 5 anos. E infelizmente faleceu em 942. Depois dele, o filho, chamado Dossa, serviu essa função de Gaon de 1013 a 1017, pelo que se sabe. Então também um período curto, né? Provavelmente com novos problemas por lá. E o Drazen nos lembra que ele escreveu muitos livros, além do Sefer Emunot Vedeot, que é o mais famoso. Ele teria sido autor da tradução da Torá para o árabe na época. Ele escreveu responsas a perguntas alárricas que eram feitas para ele. Ele teria sido autor de livros de filologia, portanto ele estudava a língua árabe, língua hebraica e talvez outras. Ele decidiu alahá e ele também desenvolveu o calendário que ele achou que tinha que ser usado na época, fazendo suas próprias correções e tomando suas próprias decisões. Além das obras polêmicas que ele fez contra os caraítas, né, refutando os caraítas, e também ele acabou fazendo um comentário sobre um texto que é comumente chamado de livro, mas não é exatamente um livro, porque o texto é muito curto para isso. Mas é um texto que é o Sefer Yetzirah, né? Um poema curtinho, muito antigo, e que hoje é considerado obra do misticismo, mas na época era mais uma extensão de um midrash ou de uma obra, digamos assim, de cunho poético. E falando um pouco mais do Sefer Emunot Vedeot, o Drazen nos diz que o Saad introduziu seu trabalho filosófico, informando os leitores que ele compôs o livro porque os contemporâneos estavam confusos sobre o judaísmo. Ele está falando de gente que vivia na comunidade judaica, que cresceu ali, que respirava essa cultura. É desse pessoal que ele está falando. Ele não está falando de pessoas que, enfim, viviam longe, porque isso aí não existia nesse período. Então preste bem atenção nisso. Muito parecido com o que o próprio Ramban falava da comunidade lá do Egito, na época dele. E o problema desse pessoal, segundo o que ele via, é que eles oscilavam entre ser uma pessoa que acredita cegamente nas coisas e que, portanto, é um fanático, começa a virar uma pessoa intolerante, insuportável, né? Portanto, extremista, irracional. E tinha um outro lado, que era um grupo que era de um ceticismo também insuportável, que não queria admitir nada, que queria brigar com todo mundo e não sei do que. E essa oscilação entre um extremismo de um lado e um extremismo do outro estava começando a incomodar um pouquinho demais. E aí o Saadia resolve, digamos assim, resolver a questão através de uma obra produzida para, em tese, resolver esse problema. Então o objetivo dele, ele fala, era ensinar o que ele pensava ser a verdade do judaísmo. Queria resolver o problema tanto com os fanáticos quanto com os céticos. Ele insistia que, ao contrário dos judeus que seguiam tradições cegamente, sem análise crítica, os crentes daquele período, que a obrigação da nossa tradição tinha que ver com a inteligência e não com a crença cega. Então, para ele, judeus tinham que abandonar esse medo que ele via que as pessoas tinham de perguntar, de investigar e de questionar o judaísmo. Essa coisa de que não pode questionar porque senão é Hilul Hashem, não pode falar contra o grande e glorioso porque senão você está profanando, ou não pode pôr em dúvida, né, questões assim fundamentais do tipo, será que foi Moshe mesmo que escreveu a Torá ou não foi? Será que a criação é uma coisa literal ou não? Será que o ser humano foi criado ou ele evoluiu do bicho? E a pessoa evita fazer esse tipo de pergunta ou pensar a respeito disso pensando que isso é uma coisa boa.
Então lá no século X, o Saadia Gaon já responde para essas pessoas, dizendo que isso não é uma coisa boa não, que isso não tem nada a ver com a nossa tradição, nós não somos assim. Você está nos confundindo com muçulmanos, você está nos confundindo com católicos. Nossa tradição não é desse jeito, nossa tradição é uma tradição questionadora, é uma tradição investigativa. Sim, ela tem princípios, mas ela não impõe esses princípios sobre a espada, como fizeram nossos colegas aí de religião, né? Ela não impõe esses princípios ameaçando as pessoas de morte e dizendo que vai torturar as pessoas, e muito menos dizendo que é o Deus que vai torturar caso você não aceite as coisas da religião. Isso aí não tem nada a ver conosco. Portanto, o Saadia trazia à tona que, como ele diz, quando você tem um princípio de verdade, a fonte dessa verdade é em si mesma irrelevante, não é? Porque há uma crítica, por exemplo, contra Maimônides, dizendo que porque o Maimônides foi influenciado pelo pensamento grego. Geralmente é muito cômico e irônico, né? Para não dizer hipócrita, que esse tipo de crítica parta de gente mistificadora, que bebem principalmente de fonte da gnose cristã, portanto, né? E do pensamento platônico, né, para dizer, o Rambam, não sei do que, falou aquilo sobre a influência de Aristóteles. Bom, tudo que o misticismo fala é sobre a influência do Platão. Então, quer dizer, todo mundo bebeu em fontes externas a isso. Aqui, o que acontece é que quando o misticismo transmite suas ideias, há uma certa mentira, né, uma mentira de que tudo aquilo tem origem dentro da nossa tradição. E isso é um mito, né? Claro que não tem. A comunidade judaica, ao longo da sua passagem pelo mundo, absorveu culturas de quase todas as culturas. No período que teve no Egito, absorveu concepções egípcias. No período que teve na Babilônia, absorveu concepções babilônicas. No período que teve na Grécia, absorveu concepções filosóficas e assim por diante. Nós não temos, tradicionalmente falando, um problema com as culturas alheias. Ao contrário do que os movimentos fanáticos hoje dizem, né? Aquela coisa de querer, como se nós tivéssemos, tradicionalmente falando, um problema com a cultura do Goi, a língua do Goi, ou o que o Goi faz. E a palavra Goi quer dizer só nação, ela não é uma palavra pejorativa, ela ganha conotação pejorativa a partir dos movimentos fanáticos que surgem na Europa a partir do século XVIII para frente. É ali que Goi começa a ganhar uma conotação pejorativa. Ela não tem tradicionalmente esse tipo de conotação. E é só você ver na Babilônia, por exemplo, quando os rabinos começam a retrabalhar a questão de como é que vai ficar o negócio do calendário, eles não têm problema nenhum em assumir como nome de meses do ano os nomes que os babilônicos usavam. Ou porque diabos você acha que nós temos o mês de Tishrei, mês de Reshvan, mês de Av, mês de Tammuz? Tammuz é uma divindade babilônica. Né? Então, por que os meses, aspas, judaicos não são judaicos, são babilônicos? Porque não tem problema para nós esse tipo de coisa. A gente não tinha problema com os babilônicos nesse sentido, entendeu? No sentido que a gente não gosta deles, não come a comida deles, não fala a língua deles, não quer o mês deles. Não, os rabinos não tinham esse tipo de coisa. Nós temos sim uma rejeição à idolatria. A idolatria deles não era bem-vinda. Mas é só, entendeu? Não quer dizer que a cultura não é bonita, não é apreciada, não quer dizer que as roupas e os jargões e a própria língua, né, o aramaico, não era uma língua bem-vinda. Não. Muito em contrário a isso. Inclusive, quando os judeus viveram na Babilônia, adotaram o aramaico como seu próprio idioma. Quando viveram na Grécia, adotaram o grego como seu próprio idioma. Tanto que sábios da Mishnah vão dizer que, dentre as línguas que eles opinam que a Torá deveria ser traduzida, eles dizem que certamente o grego é o principal e talvez o melhor candidato. Né? Uma língua que tem uma sensibilidade poética que seria adequada, segundo eles, para se traduzir a Torá, e o que de fato foi feito na Septuaginta, né? Que não se diz respeito à Bíblia toda,
mas apenas aos 5 livros da Torá, o Humash, né? Aqueles 5 livros é a Septuaginta, o restante foi traduzido por outras pessoas em outras épocas e de outras religiões, e a gente não representa, digamos assim, a nossa cultura, né? Mas a Torá traduzida para o grego é um reflexo da maneira como os rabinos lidavam com outras culturas. Eles não tinham problema com elas em si. O problema é com a idolatria, porque isso é digamos assim, um dos pilares do judaísmo, aquela questão de não se prestar culto para ídolos e nem fazer nada que foi determinado não fazer em relação a isso. Portanto, estudar filosofia grega, teologia muçulmana ou mesmo a cristã em si não é um problema. Não quer dizer que você está aceitando nada. Só quer dizer que você está conhecendo direito o negócio para você entender qual é o antagonismo afinal. E, portanto, o Saadia Gaon teve o seu contato, especialmente com teologia muçulmana, alguma coisa do pensamento grego, bem como Maimônides também teve. E isso por si só não é um problema. E sim como a pessoa trabalhou as ideias, né? E, portanto, tem esse princípio da parte dele, que também é defendido pelo Rambam, que nós temos que dar ouvido àquilo que é verdade, e essa expressão precisa ser trabalhada com bastante cuidado, né? Porque verdade nessa frase diz respeito àquilo que é razoável, aquilo que é senso comum, aquilo que não é algo que eu ou você precisaríamos de convencimento, sabe o óbvio, sabe o claro. É isso que ele está falando. A verdade, ela tem que ser admitida, não importa a fonte. Ou seja, um filósofo grego fala uma coisa que você escuta e fala, faz sentido o que ele está falando. Então eu não preciso negar só porque veio da boca do filósofo grego. Eu não posso ser assim tolo, idiota a esse ponto. Eu tenho que admitir os fatos como eles são. Não é nada demais o que ele está falando. E o Rambam diz a mesma coisa. Se o sábio, tanto que apesar do Rambam corroborar com Aristóteles, há momentos em que ele vai corroborar com coisas corretas dita pelo Platão, que em tese ele antagoniza na maior parte do seu pensamento, mas há em Platão uma visão ou outra que não tem como você dizer que não está certo, não é? E assim também com muitos outros pensadores gregos que podem ter sido polêmicos, estranhões, mas tem pérolas, tem coisas que a gente tem que admitir, o cara falou aquilo e aquilo procede. É nesse sentido, então, que o Saadia Gaon se portava, ele lidava com os conhecimentos, ele era um cara que gostava de estudar e ele não tinha uma cabeça fechada e ele achava que o povo da época dele, da comunidade dali, estava meio que pendendo para um fanatismo, talvez tentando imitar os muçulmanos, no caso deles ali, bem como aconteceu na Europa, comunidades judaicas tentando imitar o fanatismo dos católicos, inclusive querendo fazer uma espécie de inquisição judaica também, e esse tipo de coisa. E ele diz que não, o único teste que uma ideia qualquer tem que ser capaz de superar era o teste da lógica, o teste da consistência, que ou seja, do bom senso dela, e ela também tinha que ter algum contato com o mundo de verdade, o mundo que eu experimento, quer dizer, não tem como um cara querer me convencer de coisas absurdas se eu olho para o mundo real e não estou vendo o que ele está falando. Preciso de alguma coisa a mais do que a mera palavra do Senhor dito cujo. Então, qualquer verdade que ajude no esclarecimento da Bíblia hebraica e suas tradições é bem-vinda para o Saadia Gaon. Só que ele tinha também a sua excentricidade, porque ele não era de todo razoável, e o Drazen faz questão de nos lembrar. Ele sentia, na visão dele, que a razão era uma coisa que não negava a revelação, mas ele tratava a revelação como um fenômeno meio que sobrenaturalizado. E aí ele diz que as pessoas, os seres humanos, isso era muito comum no século X, e esse pensamento foi mantido até quase no século XVIII, XIX, e há quem mantém até hoje, que a inteligência humana, ela tem uma limitação mágica, como se fosse, e o ser humano não tem capacidade de entender as coisas, então é por isso que ele precisa da revelação para poder, digamos assim, entender aquilo que transcende a sua mente limitada. Essa ideia é bastante discutível, mas nós vamos falar disso adiante. De qualquer modo, a ideia é assim:
para o Saadia Gaon, a divindade era que ajudava a pessoa a entender as coisas. E um dos jeitos que o divino teria criado para nos ajudar a entender as coisas é ter nos dado o que o Saadia Gaon apelidou de verdade pronta. O que é verdade pronta para ele? Bom, verdade pronta é tudo isso que veio escrito no livro, né? Os textos, os mandamentos, entendeu? Essas coisas que veio escrita, que veio pronto como se fosse, né? E aí aquilo ali é o modo de vida, determina e determinava, especialmente naquela época, exatamente o modo de vida das pessoas. Foi dado por meio de revelações, que é um jeito de falar de uma experiência que foi tida por um cara em tempos imemoriais. Nós apenas herdamos isso. E a divindade teria outorgado tais verdades apenas para judeus, né? Na visão de Saadia Gaon. E a obrigação então dos judeus era viver essas verdades prontas. E aí as reflexões filosóficas, segundo ele, ajudavam, digamos, a você encontrar evidências secundárias para a autenticidade dos valores ensinados pela Torá. Pois a Torá em si mesma seria a primeira e mais confiável fonte daquilo que se consideraria verdade. Então veja que aqui, nesse ponto que o Drazen está trazendo, nós vemos um Saadia que entendia a verdade agora numa segunda etapa, não mais naquela lá de bom senso, razoabilidade, mas agora como se fosse uma ideologia, uma verdade ideológica, né? A nossa crença é a verdade. E eu não sei se ele percebeu, talvez ele não tenha percebido, o Saadia, eu quero dizer, mas é esse tipo de pensamento que leva ao extremismo, né? Do qual ele estava reclamando e dizendo que não podia ter aquilo, né? Enfim. Então o Drazen começa a fazer uma crítica da coisa toda. O sistema filosófico do Ramban é consistente com as declarações dadas pelo Saadia em parte. Ele ensinava que alcançar entendimento é o objetivo final da vida. Para o Ramban, o objetivo da vida não é seguir religião, o objetivo da vida não é ser feliz, o objetivo da vida não é ganhar as coisas, o objetivo da vida não é ficar rico, o objetivo da vida não é ter filhos, o objetivo da vida não é viver bastante. O objetivo da vida é a busca do conhecimento, é o desenvolvimento do entendimento, é o desenvolvimento da sabedoria. Sendo este o objetivo da vida, a Torá, para o Ramban, é o meio através do qual a gente atinge esse objetivo. O modo através do qual a gente chega lá. Veja como isso é diferente, digamos assim, do que é falado hoje em dia. Hoje em dia a Torá é adorada como um objeto de culto. Para grande parte dos grupos religiosos, a Torá ela é tratada como um objeto mágico, que tem poderes mágicos, que você tem que botar a mão nela para transferir a energia positiva e tirar os demônios do seu corpo. E esse tipo de visão era uma visão inexistente para o Ramban. A Torá não é livro mágico, o conceito de que a Torá é uma obra sagrada não tem que ver com ela ter poderes mágicos de nenhum tipo, de nenhuma natureza. Não é? Se o Ramban tivesse vivo hoje, ele inclusive ia colocar isso em pauta, dizendo como que a Torá é mágica se os nazistas conseguiram tocar fogo em Sefer Torá lá na Alemanha. Cadê o poder mágico? Né? Não existe nenhum poder mágico. O que a Torá é sagrada não é por causa dessas ideias tolas, mas sim pelo seu valor, né? Seu valor intrínseco, seu valor no sentido de ser um apontamento para a sabedoria. E é nesse apontamento que está a sacralidade do livro, mediante o fato de que ela aponta para a consciência, e a partir da consciência, e portanto da Neshama, e portanto da manifestação do divino no mundo, que você pode começar a falar de santidade. Santidade não é uma energia, uma eletricidade divina, não tem nada que ver com isso, né? E sendo assim, a pessoa se eleva nesse sentido de elevação do seu entendimento, desenvolvimento do seu intelecto. É isso que torna um ser humano melhor. Portanto, o ser humano pior é o insano, é o ignorante, é o obscurecido, é o carente de desenvolvimento intelectual. E, portanto, o conhecimento do que é verdade, todo mundo é capaz. Não só judeu, entendeu? Que é ser humano o negócio. E, é claro, os judeus foram capacitados por causa de suas tradições e tal, e tal, e tal. O Ramban, então, não aceitava a concepção do Saadia, de que haveria uma primazia na revelação dada a Israel, porque para o Ramban, o divino deu sabedoria para todos os povos. Não é?
E isso é um pensamento que consta nos textos tradicionais, a ideia dos sábios, de que o Hashem ofereceu o Torá para todas as nações, a ideia dos sábios, de que o Hashem também estabelecia alguma maneira de contato com as demais nações e tal, e tal, e tal. Então não tem isso de grupo exclusivo, né? A gente não tem esse tipo de visão tradicionalmente falando, e o Ramban era um dos que defendia isso. E diferente do Ramban, que era seguidor de Aristóteles, e portanto metodologicamente seguidor de Aristóteles, daí ele ser muito organizado, o Saad era meio eclético, meio esporádico, não explicava muitas coisas, falava, determinava, mas não explicava muito. E ele pegava ideias que pesquisadores depois foram escrutinizando a obra e vendo que era de muitas fontes. Um pouquinho de filosofia, um pouquinho da teologia, um pouquinho do muçulmano, um pouquinho entendeu? De todo mundo que ele gostava, ele pegava um pouco a ideia. E o Ramban era meio sistemático nesse ponto. O Saadia se inclinava, o Drazen diz, a concepções bastante improváveis. E ele aceitava as ideias, mesmo que irracionais, se ele as encontrasse ou encontrasse algum tipo de respaldo daquilo em alguma obra tradicional. Porque, veja, as obras tradicionais têm múltiplas ideias, múltiplas opiniões, múltiplos conceitos, múltiplos pensamentos. E isso pode ou não corroborar com as coisas que a gente considera racional. E cabe a quem estuda separar as coisas, né? Não é obrigação, por exemplo, de textos como o Talmud falar de uma única maneira. O Talmud é um conglomerado de debates, opiniões, então vai ter todo tipo de opinião lá. Tanto aquela que a gente concorda, quanto as coisas que a gente acha absurdo. E tanto faz isso daí, não tem problema. Esse é o ponto, na verdade, é colocar as ideias em confronto. Mas o Saadia, ele queria... Se tá lá, então entendeu? E aí ele acabava repetindo ideias que o Ramban rejeitava, mesmo estando em textos tradicionais. E aí ele flertava com algumas ideias muçulmanas, como a dos Mutakalimo, contra os quais o Ramban falou e reprovou abertamente. Para não ficar sem exemplos, Mutakalimo eram o tipo de teólogos que diziam, por exemplo, que o Deus controla tudo no mundo no sentido assim meio que absoluto. Não sei se você já ouviu esse tipo de jargão, já deve ter ouvido, de que não cai uma folha de uma árvore a menos que Deus queira. Tipo, ele faz a grama mexer, faz as formigas ir na direção. Se você estiver andando na rua e soprar um vento e cair areia no seu olho, foi Deus que jogou areia no seu olho, né? Se chover e cair um pingo d'água no seu ouvido, foi o Deus que jogou aquele específico pingo d'água no seu ouvido, mesmo que cause uma infecção. E coisas dessa natureza. E o Ramban rejeitava esse tipo de visão teológica, né? E quais são então as crenças que o Saadia inseriu na obra? O Saadia inseriu visões nesses 10 capítulos, começando com o conceito de divindade, argumentos que procuram ser racionais, aquele argumento cosmológico, mesmo usando visão cosmológica já ultrapassada e refutada pela atual astronomia. Mas ele usa argumento cosmológico para dizer que tem o divino sim, porque tem as esferas estão girando e tal. Mesma coisa que o Rambam fala também. Mas como nós veremos, quase tudo o que ele diz para além disso, o Rambam discorda. Em primeiro lugar, o Saadia começa insistindo que judeus têm que acreditar que a divindade criou o mundo do nada, né? Porque tem. E o Rambam, apesar de dizer que nós temos mesmo esse tipo de argumento, ele diz que isso faz parte, né, e muitos estudiosos corroboram que o Rambam, na verdade, estava usando uma linguagem, como ele mesmo diz que tem que usar, de verdades, de mentiras nobres, que é um pensamento agora assim do platonismo, que dizia que quando você ensina a gente ignorante, você não pode falar para eles as coisas como elas são. Você tem que dizer o que elas gostam de ouvir até que eles estejam intelectualmente preparados para ouvir as coisas como elas são. E uma das coisas que a gente costuma dizer para as pessoas sobre isso é dizer para elas que o Deus criou o mundo. Como? Mágica. Ele estalou o dedo e o negócio apareceu. E o Rambam dizia que isso é uma mentira nobre. Por quê? Porque ele começa a falar do argumento de Aristóteles, que não dizia que o mundo surgiu do nada, mas dizia que o mundo é eterno. E ele dizia ser incapaz de refutar o Aristóteles, no sentido de que nós não temos como ter certeza, na época dele,
de que o universo tinha mesmo um princípio, em vez de ser eterno. Saber disso, mas a gente não sabe. Então o Rambam deixava isso em aberto, deixava a porta aberta para outra possibilidade, dizendo que se um dia alguém refutasse a nossa ideia de que o universo teve princípio e dissesse que provasse por A mais B, por alguma maneira aí, de que o universo na verdade é eterno, a gente não teria problema nenhum em admitir isso. Que nós mudaríamos então as nossas interpretações e aquilo que nós dissemos em contrário a isso, nós admitiríamos que foi equívoco nosso, né? E aprenderíamos a verdade do jeito que ela é. Então, ele elucidaria que o princípio fundamental de que o universo vê a existência através do divino não seria necessariamente contradito pela visão de Aristóteles, de um universo eterno. E não foi só o Rambam que cogitou, deixou a porta aberta para isso. Ibn Ezra também deixou, Gershonides também deixou. E ele escreve no guia que se ele quisesse, digamos que alguém em tese provasse mesmo que o universo é eterno, daria para interpretar o Sefer Bereshit para corroborar com essa ideia. Então, assim, o Sefer Bereshit não é um livro que determina um tipo de crença específica, mas que deixa em aberto, ele é, na verdade, uma proposta, uma investigação filosófica, uma abertura para um debate, para uma conversa, e não a taxação de uma crença. Num segundo momento, o Saadia contrasta a crença judaica na unicidade com a concepção de cristã de trindade, a noção do zoroastrismo de dualidade, e mostra que a nossa tradição reflete apenas a primeira versão. Nossa visão do divino é que é a unicidade absoluta, portanto não é 2, nem 3, nem 10, nem 2, nem nada disso. E nesse ponto ele está de acordo com o Rambam, está tudo certo aqui. Ele insiste que o divino é indivisível, único, incorpóreo, e do mesmo jeito que o Rambam, ele diz que a gente não pode aceitar antropomorfismo da Bíblia hebraica literalmente, nem antropopatismo, mas aí é mais o Rambam que bate nessa tecla. E portanto a gente tem que entender aquelas expressões como figura de linguagem, porque o divino tem que ser entendido como incorpóreo para estar certo de acordo com a nossa tradição. O Saadia também explica que a divindade criou o mundo num ato gratuito para propagar felicidade, ou seja, que não teve exatamente um motivo, mas que ele acha que o divino queria que as pessoas fossem felizes. E ele revelou suas leis porque ele sabia que a razão apenas não seria capaz de ajudar a conhecer tais leis, segundo ele. E assim ele assegurou a felicidade humana. E o Saadia então divide as leis em Sirliu, que são aquelas ditadas pela razão humana, e Simiu, que são aquelas reveladas que a mente humana seria incapaz de compreender. Eu não preciso dizer, mas digo, o Rambam, como o Draz enfatiza, rejeita essa formulação. Ou seja, ele não acha que tem leis que a mente humana não tem que entender. Isso aí não faz nenhum sentido, porque só são leis rituais. Então não tem nada nessas leis que seja, humanamente impossível. Você pode não ter o acesso, digamos, à história, à linguística, você pode ter alguma limitação cognitiva, ou pode estar faltando informação para você em algum momento. Mas daí a dizer que a mente humana não consegue entender, o Rambam achava isso meio absurdo. Não faz sentido isso daí, porque estudando o tempo suficiente, os temas suficientes e tendo acesso à informação, você entende sim. Então quer dizer, e para nós pós-modernos, isso é muito mais ainda verdade, não é? Quer dizer, a mente humana está conseguindo entender física quântica. Aí ela não vai entender porque que não pode misturar lã e lin? Você está entendendo? A gente está entendendo coisas muito mais complexas do que as leis rituais. Então como assim as leis são além da mente humana? Isso é coisa de mistificador, de charlatão, que quer passar uma ideia de haver um mistério que ele nem sabe que existe, porque ele também não sabe, Então ele quer mentir para poder vender produto. Então o Rambam não tinha esse tipo de concepção, não tem isso de lei humanamente incompreensível, até porque isso não faz sentido. Se a lei é humanamente incompreensível, então Deus é um péssimo comunicador, porque ele não conseguiu se fazer explicar, e não sendo capaz de se explicar, então ele não consegue nem falar, e aí ele tem a capacidade da fala e da comunicação pior do que os seres humanos, que conseguem pelo menos se fazer entender. Isso é nonsense, perceba aí, Então, no último guia, o Rambam trabalha esse tipo de ideia, dizendo que não, todas as leis são compreensíveis, o que nos falta às vezes é informação, acesso cultural e limitação da nossa própria parte. O Saadia também argumenta que o objetivo dos seres humanos na criação é ser livre, e insiste que o conhecimento divino abarca todas as coisas, todos os resultados, e que isso não é uma restrição de modo algum ao livre-arbítrio. É claro que
o Saadia afirma essas coisas. Mas o Rambam não defendia essa ideia. O Rambam não necessariamente defende a ideia de livre-arbítrio, como a teologia veio a entender depois. Ele sim defende a ideia da liberdade. O ser humano é livre para fazer o que ele quiser. Mas quando você fala livre-arbítrio, você está querendo dizer assim, ó, nós somos livres para tomar nossas decisões sem que nada nos influencie. Nossas decisões são absolutamente livres. E aí, portanto, disso decorremos que nós somos 100% responsáveis pelos que fazemos, né? Porque nossas decisões seriam absolutamente livres. Mas a verdade dos fatos é que não. E o Rambam sabia disso. Você não toma decisões livremente. Você é influenciado pela sua educação, pela sua cultura, pelo que você sabe, pelo que você não sabe. Então, como você é livre? Você é parcialmente livre na melhor das hipóteses, né? E, portanto, você não pode ser 100% responsável pelo que acontece, nem mesmo pelo que você decide. Porque suponha que você tome uma decisão baseada na ignorância. Como é que você vai ser responsabilizado se você era ignorante? E aí você aprendeu, e aí você descobriu que não pode fazer aquilo. Então, se você tomou a decisão ignorante, como que você é o responsável por ela? Então, cadê o livre-arbítrio? Livre-arbítrio é um delírio, uma ilusão, perceba, né? E sendo o livre-arbítrio uma ilusão, então como é que o divino tem controle de tudo? Então são vários problemas teológicos, como você pode ver, que nós temos que lidar. E a não compreensão disso leva as pessoas a questionar o sofrimento, por exemplo, né? As pessoas acham que Deus fez o mundo para elas, por causa delas, porque elas são os animais mais importantes, porque Deus não tem mais o que fazer e ele só fica cuidando desse macaco aqui. Mas se isso fosse verdade, então por que tem gente sofrendo no mundo? Por que tem criança morrendo? Por que tem tragédia? Por que tem desgraça? Por que tudo isso acontece? Por que tem gente torturando gente e o Deus não faz nada? Se o bicho é o bicho favorito? Se você tem um bicho que você cuida, você não fica 100% com atenção com esse bicho? Se alguém chegar e ver o seu bicho todo cheio de sarna e desnutrido e maltratado, as pessoas, e você falar, não, eu gosto desse bicho, eu cuido. A pessoa vai dizer, mas como você cuida se o bicho está todo estrupilhado? Então, da mesma forma, se o mundo é todo caótico, então como é que a gente é o bicho favorito? Né? Então, o Rambam refutava essas ideias. Ele dizia, não, o mundo não é feito por causa do ser humano. Né? E o Saadia não, ele achava que ele tinha que passar essa ideia para as pessoas, que o divino fica registrando tudo que as pessoas fazem no caderninho dele lá, para depois julgar as pessoas naquela ideia típica medieval de juiz, de rei, que senta todo mundo e fica decidindo quem presta, quem presta vai pro playground, quem não presta vai quebrar pedra. E o Rambam rejeitava essa ideia de recompensa e punição, que ele achava isso simplório, infantil, inadequado, não se vê isso no mundo, certo? E o Saadia defendia muitas dessas noções fantasiosas, mas ele também teve lucidez para rejeitar algumas fantasias da época dele. Por exemplo, a metempsicose, né? A crença de transmigração de alma, o Saadia Gaon rejeitou e disse que os caras que acreditavam nisso daí não eram nem judeus. Eles é que se diziam judeus, porque para ele, né, ser judeu era, digamos assim, abarcar o arcabouço da tradição. Não era uma questão de sangue nem de nome de família. E ele falava que não, judeus são pessoas que não têm esse tipo de crença em fantasmas, que transmigram, nada disso. E portanto isso é uma herança egípcia, hindu, e não faz parte da nossa tradição, e o Rambam também rejeita esse tipo de coisa. Mas o Saadia acreditava em fantasma, só que ele achava que eles não são eternos, e ele achava que o fantasma era criado quando a criança nascia. E esse fantasma podia se tornar imortal se o divino achasse, se passassem todos os aprovações lá do caderninho. E quando tivesse o tal do juízo, não ia ser só o fantasma, o corpo teria que ser restaurado para poder haver o julgamento, etc. e tal. E a punição por crimes, ele insistia, tem que ser realizado com tudo isso. O Rambam rejeitava tanto a metempsicose quanto essa ideia de juízo medieval. E ele explica isso no comentário que ele faz na Mishnah, no Perek Helek. Para o Rambam, quando a gente morre, nós somos partes da manifestação do divino, portanto nós voltamos para o divino. Nós somos manifestações do divino. O ego, a mentalidade, tudo isso na verdade é uma ilusão nossa. É mais ou menos o fenômeno da cor, né? Que ele é uma ilusão, porque você pega a luz é branca, quando ela passa num prisma, ela subdivide e cria essa ilusão de ótica das frequências das cores, da temperatura das cores, mas na verdade tudo é uma coisa só, que você vê subdividido na verdade, e a nossa visão tem esse tipo de limitação, só enxerga o espectro das cores. E de uma maneira parecida, mas essa não é uma metáfora para ser levada à exaustão, nós somos manifestações subdivididas do divino, mas nós não somos, na verdade, quem é o divino.
E, portanto, quando você morre, não é que você, a pessoinha, sumiu. Não, essa pessoinha nunca existiu. Era só um teatro que a gente fazia aqui no planeta. Assim como você tem um teatro quando você executa uma função num trabalho, você tem um teatro quando você faz um personagem numa peça de teatro mesmo, ou seus papéis, ou as suas condições de vida. Uma hora você tá bem, outra hora você não tá e tal. Tudo isso aí, na verdade, são coisas que vêm e vão. São coisas efêmeras. Não é você de fato. Não há um eu. O eu é o divino. E, portanto, quando morre, volta pro divino. Não aconteceu nada demais. E é claro que quando nós estamos falando de algo fazer parte da realidade, nós estamos falando daquilo que nós sabemos, né? E de fantasmas nós não sabemos. Nós não temos esse tipo de informação, não temos esse tipo de evidência. E quando nós falamos de ter recebido uma revelação, bom, nessa revelação não consta, não é? Inclusive, uma das características marcantes da Torá é ela ser colocada por nossa tradição como a mensagem do divino para a humanidade, e nessa mensagem não consta teorias pós-mortem, não consta que ninguém é fantasma, enfim, não consta nada disso daí das fantasias posteriores. Pelo contrário, Torá é um livro que faz com que as pessoas foquem na vida, foquem no dia a dia, foquem nas boas ações, foquem, portanto, em viver o momento presente. E durante muito tempo, os mistificadores, os que gostam de acreditar em fantasias, desprezavam a Torá por isso, dizendo, tá vendo, é porque é primitivo, eles não falam de fantasma, porque eles não têm uma espiritualidade desenvolvida. Como se acreditar em coisas desse tipo fosse algum tipo de progresso ou desenvolvimento. E não é, porque para ser progresso e desenvolvimento teria que ser verdade, né? Mas não é, né? Então ninguém progrediu porque tem uma fantasia toda rebuscada. Bom, aí o Drazen diz que o Saadia identificava 3 estágios após a morte, porque ele mantinha, ou pelo menos dizia, se expressava de acordo com as crenças populares, de que as pessoas são fantasmas, né? Ele dizia que no primeiro estágio o fantasma ia para o céu, e aí lá nesse céu tem todos os fantasmas que a divindade teria a intenção de criar, uma espécie de banco de dados ou de depósito, né? E aí, tipo assim, até que toda essa turma nasça e viva suas vidas e morra, o mundo continua. Daí, quando acabar o estoque, segundo a imaginação do Saadia, o divino não vai fabricar mais ninguém. Aí vem o período messiânico, aí ele vai juntar todo mundo, a ressurreição, né? Ele vai juntar todos os fantasminhas nos corpinhos, e aí vai decidir quem é que vai pro playground e quem é que vai ficar de castigo para sempre. E essa é a ideia, né, dele de, digamos assim, conclusão do mundo. Depois que gastar todos os fantasmas, tem que gastar, porque supostamente todos eles já existem, mas estão guardados. Aí o mundo acaba e sabe-se lá, né? E é assim que ele entendia o Olam Abá, o mundo vindouro. Ele achava que o mundo vindouro seria esse estágio depois que gastar todos os fantasmas que tiver que gastar, todo mundo que foi criado para nascer tiver que nascer. E essa crença ficou muito popular, e apesar do Saadia estar falando nisso, como uma figura mais voltada pro racionalismo, essa ideia hoje é amplamente, para mais ou para menos, defendida pelo misticismo, pelos mistificadores, né? Mas não por nós. E ele declarava que todas as pessoas justas participariam do mundo vindouro. O Rambam, né, como de costume, não acreditava em nada disso daí. Não essa é a visão, não é essa a visão do Rambam de mundo vindouro. O mundo vindouro do Rambam é construído agora mesmo. Ele é vindouro, ele está vindo, porque eu já estou fazendo ele com as minhas ações agora. Então não é um mundo mágico que os fantasmas vão. É nosso próprio mundo conosco lúcidos. O que torna o mundo melhor não é uma mágica do divino para fazer o mundo ficar melhor, mas são as pessoas lúcidas e a sanidade e a verdade e o apreço pela realidade e, portanto, pela divindade que torna o mundo melhor, né? Porque o mundo, ele não é nem melhor e nem pior nele mesmo. O mundo não é bom e nem ruim, nem nada disso. Essas são coisas que a mente humana atribui e interpreta. Só que o que acontece? O mundo pode ser experimentado de uma forma muito ruim. Basta que seres humanos, na sua insanidade, assim o façam.
e, portanto, o contrário também é possível. O Saadia, no livro dele, também procura refutar o cristianismo, no que diz respeito à ideia de Messias, e ele usa um argumento clássico, né, para dizer assim que os cristãos dizem que o Messias veio na época do Segundo Templo, blá blá blá, e tem coisas que porque a crença do Messias é uma crença judaica e não cristã, o cristianismo hackeou essa crença para eles, mas diferente, porque eles dizem que já chegou e fundamenta a religião deles nisso. Mas essa crença, sendo uma crença judaica, originalmente judaica, ela prevê coisas, né, sobre isso. Ela diz que quando o Messias vier, por exemplo, não vai ter mais guerra no mundo. Então, como os cristãos dizem que o Messias veio na época do Segundo Templo, é curioso, porque foi justamente depois desse período que começou a eclodir ainda mais conflito, e boa parte dos conflitos e guerras que teve no mundo foram causados ou tiveram participação ativa dos cristãos ou de suas crenças, de suas religiões, seja eles contra eles, né, cristão matando cristão, católico matando protestante e vice-versa, ou eles matando seitas, né, como a igreja contra os arianos, porque não queria acreditar no que eles estavam acreditando, e esse pessoal para se matar nunca precisou muito, né? E, é claro, matando os outros, né? Invadindo lugares, assassinando indígenas, assassinando judeus que não querem se converter, e árabes também, e todo mundo que eles podiam, eles tocaram o terror, bastou que eles tivessem o governo do lado deles, né? E aí depois que o governo foi tirado do lado deles, nesse período aí posterior à Revolução Francesa, aí eles pararam com esse negócio de tocar fogo nos outros, e ultimamente estão querendo voltar a fazer isso, né? Tentando chegar de novo no governo para ver se reinstitui os velhos tempos. E portanto essa coisa da guerra contradiz diretamente aquilo que tradicionalmente a gente sabe sobre Messias e sobre tudo isso. Então esse é um primeiro exemplo que o Saadia dá, e é um bom exemplo, não é um exemplo ruim, é um exemplo empírico, né? E o segundo é que ele fala de que o Messias é uma personagem ou um período que tem a ver com aquela ideia da ressurreição. E aí, é claro, o Saadia acreditava nisso literalmente, né? Então, como nada disso aconteceu, exceto na fantasia dos próprios cristãos, que eles falam lá que quando Jesus morreu, todos os mortos de Jerusalém surgiram a vida. Não sei como é que não teve um levante contra Roma, porque você imagina quantos os romanos tinham matado, o cara voltou de novo. E por que esse pessoal não foi para... E cadê o livro desse pessoal? E cadê essa gente toda? Ninguém nunca ouviu falar. Claro, né? Isso é uma completa fantasia, mas, portanto, refuta, né, como a ressurreição do jeito que o Saadia imaginava não aconteceu, então, claro, não veio Messias nenhum. E o Rambam, por outro lado, não falava do período messiânico nem do Messias desse jeito. Primeiro que o Rambam insiste que o período do Messias é idêntico ao nosso. Não é um período mágico, a gente não vai para o mundo de Alice no País das Maravilhas, nós não vamos viver contos de fadas, esse negócio de botar a mão em cobre e ela não picar, ou de botar a mão em aranha e ela não picar, ou esse negócio do bicho que come carne e não comer mais carne, que o planeta... Isso aí nunca vai acontecer, porque isso é uma completa fantasia, isso daí. E é claro que não é assim. E o Rambam dizia, o período messiânico só tem uma realmente distinção, é que aquela situação que ele viu do povo de Israel sendo escravizado por nações, estando à mercê dos psicopatas no poder, esse tipo de situação não vai mais existir no período do Messias. Então o Rambam diz que isso é evidente do período do Messias. E é claro, esse argumento também tem base tradicional, e é claro, isso não aconteceu de 2000 anos para cá com o advento do cristianismo. Pelo contrário, na verdade, né? Foi exatamente o oposto disso que aconteceu. Portanto, nós temos evidências empíricas de que não veio Messias nenhum e que não temos isso nem no horizonte, por enquanto. E na seção final do Sefer Emunot Vedeot, o Saadia lista o que ele achava que eram 13 tipos de comportamento que são errados, que são inadequados, que não se deve fazer, e que aparentemente o pessoal na época dele fazia muito para ele ter listado justo esses, entendeu? E daí ele falou que tem que saber quais são os comportamentos para evitar. E quais são? É muito interessante. Então ele disse assim, ó, não pode ser um eremita, sabe, o cara que se isola, forma uma seita, sabe esses grupos que é porta aberta para fanatismo e loucura, né? Apesar de que o argumento desse pessoal nunca é ruim, ninguém se isola para dizer que vai fazer o mal para si, sempre é uma coisa boa, da luz, do amor, não sei do que, mas termina em loucura
e violência, né? Porque o ser humano é o que ele é mesmo, né? Então ser um eremita não é uma coisa muito boa, porque você enlouquece nessa coisa de você ficar devotado só aos seus próprios pensamentos. Aí ele também reprovava ser glutão, tal, né? Comer demais. As pessoas naquele período do século X morriam muito. Era muito difícil ser glutão, porque a maioria das pessoas era paupérrima, não tinha nem o suficiente para comer. Então ele estava falando com uma certa elite, né? Que tinha demais e, digamos assim, não se continha. Ser lascívio, também está falando com a elite, né? Porque isso aí também custava caro naquela época e muita gente morria e tinha um monte de problema que eles não tinham solução. Então ele está falando com a elite. Ser romântico, isso é uma coisa interessante. O Saad achava que o romantismo, essa coisa né, de ficar apaixonado, não sei do que isso é uma coisa que enlouquece a pessoa, que deixa ela, digamos, fora do caminho. Não é bom isso daí. Ele dizia que ser materialista também não é bom. Então veja que os conselhos dele é tudo pra gente da elite. Ó. Ser materialista, isso aí é para quem tinha posses. A maioria das pessoas tinha uma roupa e olhe lá, né? Então ele está falando com gente que tinha mais de uma. Acreditar que a felicidade vem de ter filhos. Então ele dizia que quem pensa assim sofre muito, porque costuma ser o oposto. Né? O negócio dá tanto trabalho e os filhos morrem, acontece um monte de desgraça. Felicidade não pode ser rendida a isso, né? Porque senão você não vai ser feliz nunca. Então ele diz que também as pessoas que se ocupam excessivamente com cultivo da terra, meios de prolongar a vida, meios de procurar poder, praticar vingança, procurar ser mestre, procurar ser penitente, é uma coisa reprovável para o Saad Gaon, essa coisa de ficar se massacrando e dizendo eu não presto, não sei do que, isso não é bom para a cabeça. E ser ocioso, né? Ou seja, não fazer nada, não estudar e não trabalhar e também não quer saber de nada. Tudo isso o Saad Gaon dizia que são coisas que você tem que evitar. Parece que ele estava reprovando a elite e ao mesmo tempo parece que ele estava descrevendo a elite da sua época. Eram pessoas reclusas, glutões, lascívios, meio dizendo que se apaixonava à torta e à direita por todo mundo que via na frente, materialista, achavam que ser feliz era ter filhos, então imagina, saía fazendo filho à torta e à direita aí, vivia a vida não tinha tempo para intelectualidade, para estudo, para nada, o negócio era cultivar a terra, trabalhar, escravizar, procuravam meios de prolongar a vida para ver se, então, ou seja, tinha um medo terrível de morrer, né? Não come isso que morre, bebe isso aqui que é o elixir da juventude, não sei o que, vivia em função disso daí, procurava o tempo todo ter poder, praticavam vingança, eram pessoas que queriam ser mandonas, mandar em todo mundo, ser o mestre de todo mundo, ficava com esse papo de ser penitente, ou seja, fazia coisa errada para depois ficar batendo nas costas, que é uma coisa meio, né, bem igreja católica assim, né, o cara peca, depois vai lá, confessa, depois vai lá e peca, depois vai lá e confessa, depois vai lá e peca, depois vai lá e confessa, tanto que a igreja há um tempo ela começou a cobrar esse negócio, né, porque viu que era uma coisa bastante lucrativa, né, a ociosidade da elite, né, porque quem pobre é ocioso? Pobre não é ocioso, não tem um pobre ocioso, né, as pessoas têm que fazer alguma coisa, até quem mora na rua não pode ficar lá o tempo todo, ele tem que procurar uma latinha, tem que procurar um negócio, ele precisa comer, não precisa? Então não tem ociosidade na pobreza, ociosidade é uma coisa da elite. Né? A elite não precisa fazer nada, tem um monte de escravos, tem um monte de posses, então o cara simplesmente também não estuda, não desenvolve intelecto, não faz nada, né? Faz todas as coisas anteriores. Então Saad Gaon tinha aparentemente uma comunidade judaica bastante com essas características e para essas pessoas que ele se comunicava, né? O Saadia teria sido o primeiro judeu medieval que teria aplicado a famosa doutrina do Aristóteles, que é a chamada regra de ouro, né? Na questão de lidar com ética. Ou seja, não faz com os outros o que você não gosta que faz com você, aquele tipo de coisa, né? Que é uma coisa que o próprio Hillel, né? Um dos Zugot, dos primeiras gerações dos rabinos, falava isso daí, né? E, enfim, é uma coisa que ganhou o mundo, porque é aquilo, escute a verdade, não importa a fonte, mas isso vem da Grécia. E o Rambam também faz desse conceito sua pedra fundamental sobre ética, né? Tanto que ele vai além, o Rambam, né? Não faça com os outros o que você não quer que faça com você. É um princípio que você tem que ter para os outros. Mas ele diz que o divino também é assim. O divino não faz conosco o que é reprovável aos olhos dele. Então essa coisa da vingança, do divino ser um déspota, um psicopata, um louco, o Rambam fala, não, você não pode atribuir isso ao divino. Porque ele não faz com os outros o que ele mesmo reprova, ué. Como você acha que o divino sai matando todo mundo à torta e à direita se ele diz que isso aí é errado? Então não é assim que funciona, para as pessoas meio que tirarem o antropomorfismo da visão do divino, né? Bom, em suma,
Saadia Ben Yosef, mais conhecido como Saadia Gaon, foi um líder da Academia de Sura na Babilônia por pelo menos 10 anos, mas realizou muito. Ele foi considerado um dos maiores dos Geonim, primeiro filósofo sistemático, se bem que de acordo com o Ramban ele seria um teólogo sistemático e não um filósofo, mas também a obra do Ramban, de acordo com outros pesquisadores agora do período pós-moderno, como Léo Strauss, Shlomo Pines e tal, o Ramban também não é um filósofo. Né? Filósofo é Spinoza. Spinoza é filósofo, né? O Ramban, apesar de refletir filosofia, ele não faz filosofia nesse sentido que a gente conhece, ou que um professor de filosofia hoje determinaria. O Ramban reflete a filosofia aristotélica, reflete, mas o Ramban também faz teologia. Só que a teologia do Ramban é diferente porque é uma teologia negativa, né? Ou seja, não é uma teologia de afirmar crenças e opiniões, mas uma teologia de expurgar a gente de crenças e opiniões. É o oposto. Entende? Mas a crítica que o Ramban faz do Saadia pode ser feita contra ele também. E ele teria sido alguém que não apenas influenciou sua geração, mas muitos judeus da atualidade. E isso, não sei se isso é bom, porque o Saadia Gaon tinha uma visão, como eu falei, bastante popularizada. Ele misturava meio que racionalização com mistificação, um negócio meio assim, sem muita consistência intelectual. E aí tem muita gente hoje que repete o que o Saadia Gaon fez e disse, mas por que não analisa a obra dele com um olhar crítico? Né? Como muita gente hoje cita o Ramban, mas não põe o Ramban ao escrutínio da crítica. Porque se você fizer isso, você também vai corrigir muita coisa que o Ramban falou, né? Como nós costumamos fazer, apesar da admiração pelo grande mestre, e não diferente com o Saadia Gaon, que não é menos grandioso por causa dos equívocos que cometeu ou que falou. O Saadia acreditava numa concepção imanente do divino, e isso é digno de nota, né? Ele também não achava que Deus era uma pessoinha que mora lá no castelinho. E ele dedicava sua atenção a tudo que acontece. Ele achava que o divino ele acreditava naquele argumento dos Mutakalimon que o Ramban rejeita. Ele sentia que o divino criou o mundo num ato de bondade. Ele achava que o mundo, em tese, é um lugar muito bom, né? O Ramban meio que transcende essa ideia. Não que o Ramban diga que o mundo é um lugar ruim, Hasve Halila, mas ele também não diz que é bom. Ele diz que o mundo é o que é. Esse negócio de bom e mal é uma coisa da mentalidade. Como o Ramban diz, isso é parte das opiniões geralmente aceitas como são. Isso quer dizer que isso não é verdade. Nem que é bom, nem que é ruim. Não tem nada nem bom e nem ruim. Existem coisas certas e erradas, verdadeiras e falsas. É assim que a intelectualidade, o intelecto ativo, lida com o mundo. Então o mundo não é ruim, mas também não é bom. Ele é o que é. E a gente tem que fazer o possível para melhorar a nossa experiência no processo. Mas o Saadia Gaon achava que não. Achava que o mundo é bom e o objetivo do mundo é prover felicidade. É muito estranho, né, hoje a gente do século XXI escutar uma pessoa do século X achando isso, porque se o objetivo do mundo for mesmo a felicidade, então o projeto falhou miseravelmente, né? Porque a maior parte das pessoas sofre no mundo e uma minoria teria aí essa tal felicidade, sabe-se lá o que isso quer dizer. Porque uns vão achar que é posse, outros vão achar que é aparência física, outros vão achar que é sucesso em alguma área, e no final ninguém sabe o que isso significa, né? Porque no meio de tudo isso, mesmo o cara que tem muita grana é infeliz, mesmo o cara que é muito belo é infeliz, mesmo o cara que tem tudo é infeliz, então ninguém sabe e ninguém consegue esse negócio. Então assim, se o mundo tem por objetivo felicidade, falhou o processo. Então o Ramban via diferente, porque ele via que o objetivo do mundo não é nada disso, não é feliz, não é nada disso. O objetivo do mundo é uma experiência para você adquirir conhecimento. E aí sim, porque aí o mundo tem conhecimento que a gente nem dá conta, né? A gente passa a vida estudando e ainda tem mais coisa para aprender. Então aí faz um pouco mais de sentido. E aí o Saadia também achava que os seres humanos eram o centro do universo e do interesse do divino. E o Ramban discordava, né? Porque ele olhava o mundo à sua volta e via, olha, o Hashem pode até gostar do ser humano, mas ele não gosta mais do que gosta do rato, do cachorro, do gato, da baleia, da girafa, enfim, da formiga. Ele pode até gostar da gente, mas assim, ele gosta igual ele gosta dos outros bichos. Não se vê no ser humano assim uma vantagem para você falar assim, uia, esse bicho aí realmente tem um cuidado. E o Ramban coloca isso para que a gente se olhe como animal no mundo. E sim, tem algo em nós que tem digamos assim, um privilégio com o divino. Mas o algo em nós que tem um privilégio com o divino, na verdade é o próprio divino, que é a Neshama, que é a consciência. Então, no fundo, não tem nada que ver conosco também.
Porque a consciência que nos separa dos demais animais, ela não é nossa, ela é uma manifestação do próprio divino. E, portanto, não é uma coisa que o divino fez para você, porque você não tem, você não existe. Quem existe é o Hashem, Enod Milevador, não há nada além dele. Então, no fundo, ele não fez nada para você, ele fez para si mesmo, porque tudo que o divino faz centra-se nele mesmo, porque ele é um manifesto de si mesmo, ele é pleno em si mesmo, e é nesse sentido que você vai ler textos que vão dizer assim, as nações são como nada para o Hashem, né? Incluindo todas as nações, incluindo Israel, são como nada. Por quê? Porque o sentido é que o ser humano não é uma coisa separada do divino. Ele é uma manifestação do próprio divino, portanto, não é o ser humano que está se destacando, e sim o divino. Percebe? O Sefer Emunot Verdeot influenciou muitas gerações. Suas visões foram baseadas em teólogos muçulmanos, em parte, como os Mutakalimon. Muitas ideias da obra ainda são aceitas por judeus, especialmente quem é crente e não pergunta nada. Mas boa parte dessas ideias foi rejeitada pelo Uramban. Se a gente pudesse colocar um exponencial, tipo 80% do livro, o Uramban teria feito correções. Mas o Uramban refuta e reprova quase tudo que o Sefer Emunot diz, o Drazen apresenta, né, como visão dele. Ele considerava tais visões parte de uma teologia baseada no medo, opiniões que não era verdadeiramente racional e filosófica. Muito diferente, portanto, do Guia dos Perplexos. E não obstante, digno da nossa atenção. Tem muitos outros livros dentro do judaísmo que também não passariam pelo crivo do Uramban. O Sefer Kuzari não passaria pelo crivo do Uramban, porque é muito crente, é muita fantasia, é muita alegação assim, o cara falando de coisas que ele não sabe, como se soubesse, né? Você pega livros que nem o Zohar, não passaria pelo crivo do Uramban, entende? Porque é fantasia demais, é viagem e é basear argumentações naquela visão ultrapassada da cosmologia daquela época, que o próprio Uramban já desconfiava ter equívocos, nesse ponto que o Uramban diz que é o sentido dos segredos do Maaseh Merkavah, que o Uramban explica de um jeito completamente diferente, né? Então, assim, nós temos que ter esse tipo de lucidez. Existem muitos livros de famosos rabinos, mas todos eles devem ser lidos e estudados com senso crítico ligado. Tem textos do Uramban, opiniões que Uramban deu, que não são corretas, que Uramban se equivocou, porque não tinha como ele saber coisas que ele não sabia. Não é? Coisas que o Uramban falou sobre saúde que não procede, como nós vimos em textos anteriores. A opinião do Uramban sobre mulheres é uma opinião absurda, mas entende? Ele não tinha culpa da época que ele viveu, mas nós, hoje, herdeiros do conhecimento que veio dele, nós rejeitamos e falamos, não, a gente não pensa igual a ele, tá maluco? O que é isso? Não, entende? A gente não pode repetir, reproduzir pensamento do século XII, do século XIII, do século XVII, do século XIX, nem mesmo do século XX. Nós temos que avançar, nós temos que prosseguir. Hoje em dia é outro mundo, é outra vibe, é outra geração, e nós temos que reformular as alahot para que elas se adequem à nova geração. E não viver na Idade Média, e não viver vestindo roupa do século XVII e pensando como se estivesse no século V da Era Comum. Peraí. Então, essa análise que o Drazen nos traz é uma lição para você que acompanha o nosso grupo de estudos, para que você entenda. Não é porque um livro é judaico, que foi feito por um rabino, que você tem que acreditar em tudo que está dizendo no livro de uma maneira fanática, de uma maneira não crítica. Não faça isso. Critique, analise, pergunte, questione. A nossa tradição tem essa característica e não é problema fazer isso. Pelo contrário, é sua obrigação. É sua obrigação criticar o que o Uramban falou. É sua obrigação criticar o que o Saadia Gaon disse. É sua obrigação criticar o que o Yehuda Levi falou. E aquilo que você notar que é um equívoco, dizer que é um equívoco. E quem discordar, que traga seus argumentos. E se os argumentos forem convincentes, mudamos de opinião. E se não for, não mudamos. E o debate prossegue. Não existem verdades absolutas, existem opiniões e existem fatos. E o que determina a verdade são os fatos. Por isso que o lema do nosso grupo é: a realidade é o barômetro da verdade. É a realidade que determina o que é verdade e o que não é. E não o que ninguém acha ou o que alguém acredita. Então, para você que acompanhou o estudo até aqui, muito obrigado. Mais uma vez eu agradeço aos nossos colaboradores, sem os quais ninguém estaria, na verdade, fazendo esses estudos conosco. Muito obrigado pelo seu apoio, desde os anos anteriores até então, né? E mais um ano nós estamos aqui dando prosseguimento a esse projeto.
Você que é novo e que deseja participar, pode nos procurar lá no Facebook, Beit Midrash Livre. Responda as perguntas, ingresse no grupo se desejar, tem muito material acadêmico para estudar lá. E se desejar participar do nosso grupo do Telegram, tem um caminho por lá também. No mais, eu fico por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Lehitraot. E até a próxima. Bezrat Hashem Yitbarach.